Olá pessoal, como vão vocês aí? Tudo bem? Se divertindo nas férias? Enquanto vocês se divertem, eu trabalho aqui, né? Preparando aqui umas aulas para ajudar vocês a encararem a ciência, né? Encararem a física quando as aulas voltarem. Bom, eu já falei um pouquinho para vocês aqui sobre os elementos, né? Sobre os elementos básicos que envolvem o movimento, né? Falei para vocês sobre a questão dos referenciais, né, que a gente adota para saber quando estamos em movimento ou não. Falei para vocês sobre a velocidade constante, ou seja, velocidade com ausência de aceleração. Falei para vocês do espaço que a gente percorre, né, em um determinado instante. Portanto, o movimento ele está associado a três grandezas extremamente importantes, que são o espaço, o tempo e a velocidade. Esses elementos que eu tratei com vocês até agora são elementos que são estudados na física clássica, mais especificamente na parte que nós conhecemos como cinemática escalar. Então é uma parte específica da mecânica do movimento, né? E que fundamenta os conceitos principais dessa mecânica. Hoje eu gostaria de tratar com vocês a relação desses três elementos, velocidade, espaço e tempo, com a grandeza que nós chamamos de cosmos, né, ou de universo observável, né, que são as regiões que nós temos acesso, seja visualmente, seja fisicamente, né? Eu posso, por exemplo, estar dentro dessa sala e observar essa sala sem, no entanto, tocar em nenhum objeto, tocar em nenhuma parede, ou seja, não ter nenhum tipo de relação física com a sala. Mesmo assim, eu posso intuir, eu posso concluir que há dentro dessa sala uma relação espacial entre ela e mim, não é? Então essa é uma das grandezas que nós iremos estudar. Eu também posso, né, fazer inferências ou fazer interferências dentro dessa sala a partir do momento que eu resolvo interagir fisicamente com ela. Eu posso, por exemplo, andar na sala, correr na sala, tocar num objeto, tocar no outro, e à medida que eu vou fazendo isso, eu vou tendo experiências físicas com essa sala aqui. Então essa sala é o que eu chamo de universo observável, onde eu experimento, né, as minhas observações e as minhas ações. Nesse aspecto, né, eu posso estar tratando dessa sala, mas eu também poderia estar tratando de um ambiente mais vasto, né, que é a minha casa, que é a minha rua, que é a minha cidade, que é o meu estado, que é o meu país, que é o meu planeta, que é o meu sistema solar, que é a minha galáxia, que é o meu universo. Né? Então, eu posso ter inferências observacionais e inferências físicas com esses ambientes que eu exploro e onde eu vivo. Né? Eu posso olhar para o espaço profundo, por exemplo, não com os meus olhos de humano, mas eu posso utilizar lentes como as lentes que estão nos telescópios Hubble, no telescópio James Webb ou em outros telescópios, sondas espaciais que também funcionam como telescópios, né? Posso observar através de rádio telescópios, né? Que olham para o céu através de uma ótica diferente, né? E todas essas relações observacionais são, de certa maneira, uma inferência que eu relaciono com o ambiente onde eu vivo, né? Claro que é uma inferência observacional, mas ainda assim é uma inferência. Eu também posso interagir de maneira física com algumas regiões do espaço. Eu posso ir na Lua, né? O homem já foi na Lua algumas vezes, inclusive atualmente, né, está se preparando para fazer isso, né? O homem já foi na nossa atmosfera superior, já ficou em órbita, já vai lá fazer reparos na estação espacial, né? Enfim, nós temos uma relação espacial mais vasta do que tínhamos há alguns séculos, não é verdade?
Então, todas essas relações que nós temos com o espaço, elas estão relacionadas com esses três elementos que eu acabei de citar para vocês aqui, que é exatamente a velocidade, o espaço e o tempo. Mas como é que isso se relaciona, né? Como é que essas três entidades estão relacionadas com o nosso universo observacional e experimental? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é fazer um experimento mental, já que vocês não estão aqui na sala comigo, né? Para que a gente entenda do que eu estou falando. Quando eu falo do espaço, eu estou falando das dimensões espaciais. Ou seja, eu estou falando do ambiente que eu posso explorar fisicamente, né? Então, todas as minhas ações físicas estão relacionadas a esse espaço que eu conheço, né? E essas dimensões espaciais que eu estou interagindo, com as quais eu interajo. Então, como é que eu faço para conhecer essas dimensões espaciais? Então, as dimensões espaciais, elas são representadas por retas que eu posso traçar no espaço. Existem duas retas que nós estamos bem familiarizados com elas, nós já conhecemos elas lá da matemática, né? Que são as nossas chamadas coordenadas, né? Que nós conhecemos como ordenadas e abscissas, né? Então, elas se referem respectivamente ao eixo Y e ao eixo X, onde nós analisamos o eixo X na vertical, o eixo Y na vertical e o eixo X nós analisamos na direção horizontal, não é? Então, essas duas retas que estão traçadas no espaço, elas estão aqui na minha sala. E eu posso representá-las como sendo, né, o chão da minha sala, ou seja, o plano da minha sala. E também esse plano da minha sala, ele coincide com o teto da minha sala. Então, o teto e o plano, o teto e o chão representam uma dimensão. E essa dimensão é a dimensão que eu chamo de dimensão X, que estão na horizontal, tá certo? Então, o plano da minha sala, tanto o teto como o piso, são uma dimensão que eu chamo de dimensão X. Então, é uma dimensão que eu chamo de unidimensional, que só tem uma única dimensão para eu experimentar aqui. Como é que eu vejo isso? Seria, por exemplo, eu estabelecer aqui uma linha, em cima dessa linha, dessa reta, eu colocar um ponto. Essa linha e esse ponto representam o meu universo. Então, é o meu universo pontual, né? Esse universo pontual só permite que eu viaje em duas situações, ou em dois sentidos. Ou eu posso ir para frente, ou eu posso ir para trás. Em cima dessa linha não tem como eu fazer uma outra coisa a não ser ficar parado, ir para frente ou ir para trás. Então, é um universo unidimensional. Se eu traçar uma outra linha, né, essa outra linha vai representar essa parede aqui, ó, que está na frente da minha sala. Então, essa parede aqui na frente é a parede que está atrás de mim. Tanto faz eu falar na frente como falar atrás. As duas representam uma outra dimensão. Essa outra dimensão é a dimensão Y, tá certo? Então, eu posso ter uma dimensão X, que é essa linha, e eu posso ter uma outra dimensão que é perpendicular a essa linha do eixo X, que é a linha do eixo Y. Quando eu falo perpendicular, é porque entre essas duas linhas existe um ângulo de 90 graus. É um ângulo que vai definir como sendo, como se o universo tivesse de fato dimensões regulares em todas as direções. Então eu vou ter o meu plano X e vou ter uma outra linha traçada aqui na vertical que eu vou chamar de meu plano Y. Então, se eu experimentar apenas essas duas linhas, eu estaria no mundo planar. Seria um mundo formado por duas dimensões. O que seria esse mundo formado por duas dimensões? É esse que vocês estão vendo na tela aí, né? Esse onde eu estou aparecendo. Veja que vocês me veem, vocês interagem comigo, com a minha imagem, né? Mas vocês não conseguem interagir fisicamente com a minha pessoa. Você não consegue me tocar, experimentar as minhas imperfeições, né?
Por quê? Porque vocês estão me vendo em apenas duas dimensões. O nome desse universo é, vamos chamar ele de Planolândia, né? É o universo plano, onde eu experimento situações, mas eu não posso esticar minha cabeça para ver o que está acima desse universo plano. Eu não conheço essa terceira dimensão. Eu só conheço a dimensão formada pela direção X e a direção Y. Tá certo? Então esse universo planar é um universo que vive todo mundo que está aparecendo na televisão, aparecendo na TV. Você pode observar, você pode interagir visualmente, mas você não pode inferir, tocar naquela pessoa, sentir as imperfeições, né, daquele indivíduo, porque ele vive preso no universo planar. Compreenderam isso? Essas duas linhas que representam essas duas dimensões espaciais das quais eu estou experimentando, né, agora, e vocês estão vendo isso, né, elas também podem ser apresentadas e elas podem ser exploradas em dois sentidos. Elas têm apenas uma direção, cada uma, mas elas têm, cada uma delas, dois sentidos. Isso quer dizer que, diferentemente de uma dimensão que eu tratarei para vocês mais à frente, o plano espacial, as dimensões espaciais, elas nos permitem regredir e progredir, ou seja, ir para frente e voltar, se eu quiser, para trás. Então eu posso representar essas duas retas, essas duas dimensões, como tendo uma origem, né? Essa origem vai ser o ponto onde essas duas dimensões elas se interceptam, elas se cruzam, tá certo? Eu posso tratar essa origem como sendo o ponto zero. Dali eu começo a fazer as minhas inferências de medidas. E eu posso dividir, né, essas retas em dois pedaços, além dessa origem. Então, se eu for, por exemplo, caminhar, para a direita, eu estabeleço uma trajetória positiva, portanto, toda caminhada que eu fizer para a direita vai ser uma caminhada positiva. Os números serão positivos. Caminhei 1 metro, 1 metro positivo. Caminhei 2 metros, 2 metros positivo. E assim vai. Então ali eu vou ter um movimento, né, um deslocamento que eu vou chamar de progressivo. Por outro lado, se eu estou nesse eixo, caminhando nesse eixo, nessa dimensão X, e eu resolvo caminhar no sentido contrário à minha trajetória, ou seja, para a esquerda, esses valores começam a serem interpretados como sendo valores retrógrados, e eu vou representar esses valores como sendo negativos. Tá certo? Então, existe uma inferência em cada dimensão que representa um movimento. O movimento pode ser progressivo, você representa com sinal de mais, e o movimento pode ser negativo, você vai representar com sinal de menos. Isso vale tanto para o eixo X como para o eixo Y. Acontece que nós não vivemos, como eu falei, mostrei para vocês agora, apenas em duas dimensões. Nós vivemos numa dimensão espacial, que a gente chama de dimensão tridimensional. Então, uma dimensão tridimensional é representada por três direções, tri de 3. Então, além da direção X, além da direção Y, que se interceptam perpendicularmente, ou seja, a 90 graus, nós teremos também uma terceira dimensão física, que é a dimensão representada pela letra Z. Essa terceira dimensão vai cruzar essa origem também num ângulo de 90 graus entre essas outras duas dimensões. Ou seja, as três dimensões do espaço que estão representadas aqui nessa sala, essa parede que está na minha frente, a parede que intercepta com ela, cruzando uma na outra, e a linha que sobe aqui até meu teto, são as três dimensões que definem o espaço experimentado por mim aqui. Então nós, os seres vivos, o nosso universo real, universo, quando eu digo real, é físico, ele existe em três dimensões físicas.
E são essas três dimensões físicas que permitem as nossas experiências, as nossas experimentações físicas, reais. Portanto, se eu ando, se eu corro, se eu subo ou desço, se eu me desloco para qualquer ponto no espaço, eu preciso fazer isso dentro dessas três dimensões. Não é verdade? Agora vamos entender uma coisa aqui. Entendido como é que funciona o nosso espaço. Se eu, por exemplo, estiver dentro dessas três dimensões e de alguma forma eu conseguir apagar a luz do lugar onde eu estou e tirar tudo que é material da minha presença, nada mais está próximo a mim. Não existe mais livro próximo de mim, não existe mais esse computador, não existe mais essa mesa onde está o computador. Só existem paredes que eu não posso tocar, todas escuras. Eu não consigo tocar o chão, não consigo tocar o teto, não consigo tocar nenhuma parede, mas tudo está escuro. Então, faz sentido eu falar nessas três dimensões? Faz sentido eu dizer que eu estou em algum lugar? A única coisa que restou para mim dentro desse ambiente que eu experimento é a minha mente. Minha mente não vê nada, não enxerga nada. Minha mente não consegue sentir nada, mesmo porque até o tempo, que é uma outra dimensão que nós precisamos estudar agora, está desconectado de mim, já que eu não consigo escutar sequer o som, os batimentos do meu coração. Então, nesse aspecto, o que é que eu começo a entender? Que apesar dessas três dimensões físicas existirem na realidade, né, eu não consigo ter nenhum tipo de experiência, de experimentação com elas, porque eu não consigo ter um referencial. Nem um referencial físico que possa dizer aonde eu estou, ou para onde eu estou indo, ou de onde eu venho, nem principalmente um referencial temporal que possa me dizer há quanto tempo ou até quanto tempo eu vou ficar ali, né? Então eu preciso de um referencial. Se eu tiver, por exemplo, como aferir os batimentos do meu coração, eu vou entender que o meu coração está batendo a uma frequência, né? Determinada frequência que representa um tempo marcado por mim. Logo eu vou ter mais ou menos uma certeza de que o tempo está passando para mim. Então eu consigo imaginar que eu existo ali e que existe, portanto, um espaço físico. No entanto, se eu tirar a mão do coração, eu não consigo mais sentir essas batidas do coração. E novamente eu perco as referências tanto físicas como temporais. Logo, eu não tenho como dizer que eu existo. É um experimento filosófico bem complexo, né? Bem amedrontador, mas é assim que é a existência das coisas. Então, além desses três espaços físicos que eu acabei de citar para vocês aqui, né? Esse mundo numa linha, esse mundo num plano, e agora esse mundo tridimensional que é o mundo físico real, eu preciso de um outro tipo de dimensão que é o tempo. E esse tempo, ele acaba sendo crucial, ele acaba sendo uma grandeza extremamente importante para que eu consiga aferir as outras grandezas que existem dentro dessa dimensão física que eu vivo, que são o espaço e a velocidade. Por isso que espaço e velocidade estão intrinsecamente, são dependentes, extremamente dependentes do tempo. Porque tudo só acontece dentro de um tempo, dentro de um processo temporal. Se não existe tempo, não tem como nada acontecer. Você quer ver uma coisa? Se eu resolvo ir lá no fundo dessa sala, eu preciso me deslocar dentro dessa sala. Então, fisicamente, eu preciso fazer isso. E à medida que eu me desloco dentro dessa sala, eu preciso fazer isso com uma determinada rapidez, que é a velocidade. Essa rapidez, que determina a minha velocidade, ela está ligada ao tempo que eu gasto para fazer isso. Ou seja, se eu quero ir muito rápido, ou seja, eu aumento a minha velocidade, significa dizer que eu vou estar utilizando um tempo menor para fazer isso. Veja que para percorrer esse espaço aqui dentro dessa sala, eu preciso relacionar o meu tempo, né, com o espaço que eu vou percorrer. Isso vai resultar na velocidade que eu vou ter para fazer isso. Quanto mais rápido eu vou, menos tempo eu vou gastar para percorrer esse espaço que está dentro da minha sala. Então veja que há uma relação direta entre essas três grandezas que definem as nossas relações, as nossas experiências físicas e observacionais com o universo.
Tá certo, galera? Então não esqueçam disso. No universo que nós observamos, no universo que nós experimentamos, nós precisamos de grandezas que são cruciais. Precisamos de um tempo para fazer a medição das nossas experiências. Precisamos do espaço para realizar as nossas experiências. Precisamos de uma velocidade, de um movimento, né, para realizar essas nossas experiências. E também precisamos de um referencial, ou seja, de alguma coisa que possa nos mostrar que nós estamos realizando essas experiências. Tá certo? Então, essa é a física galileana que nós estudamos aqui, que é a física mecânica, que é abordada por Galileu, que é acabada, que é polida, né, que é desenvolvida por um cara chamado Isaac Newton. Então, neste momento do nosso estudo, nós estamos estudando a física clássica do ponto de vista mecânica clássica, analisando essas grandezas tão cruciais para a nossa relação física e observacional com o universo em que nós vivemos. Beleza, galera? Essa é uma aula extremamente importante, vocês precisam prestar muita atenção nela. Se quiserem repetir mais uma vez, repitam, porque ela vai dar fundamentação para todos os nossos estudos futuros relacionados à mecânica clássica. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Deus permitir.